cara nova. Sim, a Bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a Bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a Bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a Bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O Becasa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a Bandeira Becasa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a Becasa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O
O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados todos os meses. Legal, né? Para saber mais e acompanhar a programação de 2020, acesse abcasa.org.br/desenvolvimento. O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir com seus negócios e carreira profissional, além, é claro, de te manter atualizado. A programação é mensal, com temas variados, como vendas, marketing, gestão, finanças, enfim, são módulos semanais e com certificação no final. Além disso, a AB Casa Desenvolvimento agora também conta com uma curadoria de conteúdo programático formada por profissionais de diversas áreas. É esse grupo que colabora para a qualidade e relevância dos temas abordados. Bom dia, pessoal, tudo bem? Sou Vinícius Moreira, da G Moreira Marcas e Patentes, aqui em conjunto com a AB Casa Desenvolvimento, para mais um módulo do nosso curso de Propriedade Intelectual e os seus impactos na crise do pós-pandemia. Eu queria ressaltar para vocês que a gente está seguindo todas as regras de segurança, tá? Então eu estou na minha casa, o pessoal da AB Casa também está trabalhando em home office, só o Marcos que está me ajudando aqui bastante, já ajudou na primeira e está ajudando agora a fazer a live para vocês, e ele também está lá em segurança. Tá, eu queria ressaltar para vocês que no final vocês podem mandar as perguntas pelo chat para ele, tá? E no final a gente vai abrir um tempinho para a gente conversar sobre as perguntas e responder a vocês. Tá? Outra coisa que eu queria dizer para aqueles que não participaram da primeira aula, não puderam participar, eu queria me apresentar. Tá? Então eu sou Vinícius, eu trabalho com propriedade intelectual há mais de 15 anos e tenho sempre estudado a matéria e sempre procurado responder aos empresários o que é, para que serve, qual a importância dela, e essa foi a nossa ideia junto com a AB Casa Desenvolvimento, que é um parceiro de muito tempo, tá, da gente poder trazer esse curso aí para vocês. Então, todo mundo recebeu o material, tá, eu queria começar com vocês aí o material. Hoje o material que eu fiz, ele tem bastante número, bastante gráfico, mas é realmente para vocês terem como base, eu vou falar um pouquinho mais do que os gráficos em si. Legal? Então vamos começar aqui no slide 3, tá? O 1 e o 2 são a apresentação, então vamos começar no 3. Então, as grandes inovações oriundas dos momentos pós-crise, tá? Esse é o mote e o tema da nossa aula. Tá? Historicamente, no momento pós-crise, as empresas e as pessoas buscam estimular a criatividade e gerar produtos e serviços inovadores para alavancar suas vendas. Muitas vezes sem saída, a única alternativa possível é a inovação para manter os negócios em pé e gerar lucro onde antes não havia mercado. O que eu quis dizer com isso pessoal, geralmente, historicamente, vocês vão ver nos próximos slides, em momentos de crise, pós-crise, né, as pessoas inovam, elas têm que buscar inovar, elas têm que buscar coisa nova, tá? E a propriedade intelectual está diretamente ligada a isso.
a sua proteção, a valoração daquilo que você criou. Então, agora eu vou trazer uns exemplos para vocês, a partir do slide 4, de alguns casos bem conhecidos e marcas bem conhecidas na história, tá? Que nasceram de um momento de pós-crise. Então eu vou citar rapidamente aqui todos os casos para a gente conversar e depois a gente vai entrar na parte de propriedade intelectual, como a proteção para essas inovações. Tá? Então o primeiro caso é a Nutella, tá? Que ela foi criada no pós-guerra da Segunda Guerra Mundial, tá? Onde o cacau havia sumido, e aí o confeiteiro Pietro Ferrero ele resolveu criar um creme mais em conta, porque as pessoas não tinham dinheiro, era uma crise econômica gigante que se instaurava, tá? E aí ele criou a Nutella, tá? O Grupo Ferrero, que é o detentor da marca Nutella até hoje, tá? Registrou um faturamento consolidado crescente de 8,4 bilhões de euros em 2014, esse foi o último dado que eu encontrei de faturamento deles. Mas com certeza esse faturamento já deve ser maior ainda hoje, e todo mundo consome a Nutella e sabe que ela é um produto de ótima qualidade e foi gerado dentro de uma necessidade do público que o Ferrero atendia. Tá? O próximo caso que eu trouxe aqui no slide 5 é o Banco Imobiliário, no jogo Banco Imobiliário. Então, acho que a maior crise, tirando essa que a gente ainda não sabe a extensão e talvez seja a maior da história, tá? Que se tem registro no capitalismo, é a crise de 1929, o famoso crack da Bolsa de Nova York. Tá? Quando houve o crack da Bolsa, não existia dinheiro no mercado, todo mundo estava literalmente passando fome, foi uma situação bem complexa. Tá? E não existia dinheiro para comprar imóvel, terreno, investir em fábrica, em nada. O Charles Darrow, que estava desempregado, tá? Ele era um economista, ele mostrou um jogo aos executivos da Parker Brothers, e ele tinha a ideia de que se não era possível investir na vida real, as pessoas gostariam de se imaginar investindo. Então, ele criou o jogo, criou o tabuleiro, como todo mundo conhece, tá? E ele tentou vender esse tabuleiro, não conseguiu, tá? Foi rejeitado, e aí ele resolveu fazer sozinho. Hoje eu acredito que o Banco Imobiliário, a maioria de vocês estão falando comigo, e dos filhos e dos pais, jogou, brincou em algum momento, e sabe o quanto esse jogo é importante numa criação de uma necessidade de um cara que estava desempregado e precisou inovar em algo para conseguir sustentar a sua família. O próximo que eu trouxe para vocês aqui é a Nescafé. Tá? A Nescafé ele foi criado pela Nestlé no Brasil, tá? Porque no início dos anos 30, após o crack da Bolsa de Nova York novamente, tá? A venda de café caiu muito. E o Brasil estava com muitas sacas de café que estavam estragando. Ficaram nos armazéns, etc., estragando. Óbvio que naquela época também não se tinha a capacidade de armazenamento, a qualidade de armazenamento que se tem hoje, mas estava estragando. Tá? Então o governo chamou a Nestlé e pediu para a Nestlé fazer um café transformado em pó, porque ele não ia estragar. Com isso a Nestlé, obviamente, investiu em tecnologia, etc., criou um café, tá? Lançou ele em 38, então de 1930 para 38 foram quase 8 anos aí nessa briga. Tá? O Nescafé estourou e hoje é um produto que acredito que seja o mais vendido da Nestlé, inclusive é a marca mais valiosa da Nestlé no mundo. Tá? Eu acho que nem tanto no Brasil, talvez o consumo de Nescafé não seja tão grande no Brasil quanto é no resto do mundo. O próximo caso que eu trouxe aqui, o próximo case é algo mais atual, que é o Airbnb, que foi em outra crise gigante no mundo, que foi a crise de 2008, tá? Do mercado imobiliário americano. Acho que todo mundo lembra disso e passou por problemas por essa crise, tá? Quando teve essa crise, então tá aqui, ó, muitas pessoas parassem para repensar o consumo, levando em consideração a recessão global, as novas tecnologias, redes sociais e um novo sentido sobre compartilhamento. Em meio à busca para adiar serviços, os criadores do Airbnb, em São Francisco, na Califórnia, a ideia era um mercado comunitário para pessoas anunciarem e reservarem acomodações em seus próprios imóveis. Hoje a startup está avaliada em 25,5 bi. Tá? Então, da necessidade das pessoas repensarem o consumo, o valor de hotel, ou ter que literalmente construir um hotel, todos terem que, só hotéis construídos com essa finalidade fossem ocupados, as pessoas falavam, poxa, eu tenho minha casa, eu posso compartilhar, eu tenho um quarto que eu posso compartilhar, eu posso alugar. Inclusive, o Airbnb, ele hoje é um concorrente muito forte para a rede hoteleira, inclusive ele virou até uma forma de consumo das pessoas, ele não é simplesmente por ser mais barato ou não,
tá? Porque as pessoas gostam da ideia de estar numa casa de alguém que é cuidada, que tem uma decoração, que tem algo vivo. Então daí surgiu o Airbnb. O Uber, a mesma coisa, no pós-crise de 2008, tá? As pessoas buscavam bicos para trabalhar e aumentar, então o Travis Kalanick e o Garrett Camp, eles tiveram a dificuldade de pegar um táxi em Paris, e aí eles resolveram criar o Uber, que fosse um serviço onde as pessoas que têm o seu próprio carro façam um trabalho para pessoas que buscam um transporte e sem você ter necessidade de ter o táxi, tá? E aí eles criaram um produto padrão e foi a expansão rápida que foi a Uber, que inclusive anteontem até anunciou a compra da Corner Kick e está fazendo a parte de compra de mercado e entrega como o Rappi faz. Ela vai entrar nessa concorrência com o Uber Eats no Brasil, tá? Então, que é uma outra gestão, e principalmente nesse pós-crise é algo que a gente já pode ver, que vai ser essa questão das pessoas saírem menos de casa e terem um serviço que traga para elas. Acho que isso está latente para todos vocês que estão em casa, que estão passando por essa situação, tá? Assim como eu. Então a gente faz essa leitura que isso vai ser algo novo, tá? Você vê essas fintechs aí, essas empresas de tecnologia crescendo cada vez mais e com serviços mais abrangentes. E a última que eu trouxe aqui é um caso brasileiro, que é a Localiza, tá? Que todo mundo conhece. Ela é a maior locadora de automóveis da América Latina, tá? E ela surgiu em meio a uma crise do petróleo. Em 73, o José Salim Matar Jr. iniciou um negócio com 6 Fuscas em Belo Horizonte, na época em que não era aconselhado investimento em automóveis por conta da explosão do preço do combustível. Tá? Se vocês lembrarem, isso foi na época das guerras na região da OPEP, e o preço do combustível era algo que ele assombrava. Então ele tinha uma variação muito alta, ele era muito volátil, e tudo aquilo que era relacionado a combustível, inclusive as empresas tiveram muito problema por conta do consumo das matérias-primas vindas do petróleo. A estratégia adotada foi continuar oferecendo um bom serviço, mesmo com a diversidade. Em 79, na segunda crise do petróleo no Oriente Médio, o empresário, ao invés de segurar o capital, expandiu a marca para a Vitória, em seguida a empresa chegou às cidades do Nordeste, tá? Então ele foi comprando locadoras locais para evitar dificuldade operacional, herdava a frota e cadastro de cliente. Então a estratégia dele foi o quê? Ele criou um produto, ele não foi completamente inovador, porque já existia, mas ele criou uma nova forma num país onde não existia, tá? Isso. E aí a gente entra naquela estratégia, não sei se todos vocês conhecem, mas a maioria deve conhecer, que é a estratégia de Oceano Azul, tá? Que é quando você cria um produto ou algo novo num lugar novo, onde não exista concorrência, e você tem um oceano azul a ser explorado. Então ele é muito mais simples de você ter sucesso, tá? Ele é mais complexo de ser desenvolvido, mas o sucesso geralmente ele é mais simples de ser obtido. Então, pessoal, com esses cases eu trouxe para vocês. Se vocês quiserem depois entrar em contato comigo, eu tenho mais cases desse. É óbvio, eu trouxe de uma forma bem resumida para todo mundo, tá? A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Então, onde entra a propriedade intelectual dentro disso? Tá? Voltando em cada um desses casos aqui, todas essas marcas que a gente viu e esses produtos, eles são objetos de proteção de propriedade intelectual, tá? Eu citei aqui que a Nutella, em 2014, registrou um faturamento de 8,4 bilhões de euros, então isso é uma marca. A marca Nutella é muito, muito mais valiosa do que a empresa, ela vale muito mais do que as fábricas, as distribuidoras e etc. Tá? O Banco Imobiliário, o Nescafé, que é a marca mais valiosa da Nestlé no mundo, e nós estamos falando de uma companhia gigante que atua em basicamente todos os países do mundo, com diversas frentes, desde medicamento até nutrição parenteral e nutrição para as pessoas, para a criança, água, bebida em todos os lados. Então ela se tornou a marca mais valiosa do mundo. O Airbnb e a Uber, que todo mundo sabe que é um valor estimado altíssimo de marcas. Eu vou trazer para vocês no próximo, não sei se é no próximo módulo ou no quarto, também é uma questão de valoração das marcas e valores das marcas de acordo com a lista da Forbes, tá? E a Localiza também, que é uma empresa gigante e ela é uma concorrente, inclusive algumas locadoras americanas vieram para o Brasil comprando, por exemplo, a Unidas, tá? E para concorrer com a Localiza, que ainda é muito forte no país. Então a propriedade intelectual aí, ela entra como a proteção daquilo que você criou. Se você criou algo novo, você vai proteger, porque aquilo tem um valor, aquilo despendeu trabalho, despendeu um esforço gigante. Então isso tanto para marcas quanto para patentes, tá, pessoal?
Muito provavelmente dentro de cada uma dessas empresas, por exemplo, o Nescafé, você teve diversas patentes de maquinário, de forma de processo de produção e etc., que foram protegidas também, e provavelmente não, com certeza por 20 anos foram uma exclusividade da Nestlé produzir café moído daquela maneira como ela produzia, com aquele processamento fabril. Tá? Então, essa é a conexão que a gente faz sobre a propriedade intelectual e a inovação de um pós-crise, de uma demanda do mercado por coisas novas. Tá? Ela é exatamente o que vai proteger todo o seu esforço, que nem muitos de vocês agora devem estar quebrando a cabeça de vocês para trazerem produtos novos, serviços novos, formas novas, marcas novas. Isso tudo tem que ter uma proteção, porque se você não tiver proteção todo o seu trabalho, imagina se Nescafé não tivesse protegido a sua propriedade intelectual, perder a marca Nescafé. Tá? Depois de 8 anos aí que a gente viu de investimento para gerar um produto que é líder no mundo, você perder isso. Ou você ter um problema gigante para conseguir a proteção da sua marca e ter que despender muito mais dinheiro do que talvez você já tenha ganho, tá? Trazendo uma realidade até para o pequeno e médio empresário. A gente sabe que muitas vezes o investimento que a gente faz é muito grande no primeiro momento para você ter esse retorno em 2, 3, 5 anos. Então, você perder no meio disso uma marca que você está criando, um produto que você criou, você perder a proteção dele ou não poder fazer com que terceiros deixem de usar, é um prejuízo muitas vezes incalculável que pode fazer até a falência de uma empresa. Então, aqui no slide 10, eu trouxe alguns dados, e aí eu vou trazer para vocês que são alguns números de propriedade intelectual. Tá? Todos eles foram obtidos na OMP, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual, tá? Que ela fica na Suíça, e ela é como se fosse uma ONU para a propriedade intelectual. Ela é um órgão onde todos os países signatários dos seus tratados seguem as regras e discutem as regras, algumas regras padrão, para ter uma convivência parecida com relação à propriedade intelectual e seguir algumas diretrizes e etc. Então, no mundo, em 2018, tá, esse foi o último dado que eles colocaram. Obviamente, os dados iam ser consolidados no começo de 2020, mas com todo esse problema, provavelmente ainda não saiu por isso. Tá? A gente tem aqui um quadrinho que ele é comparativo entre 2017 e 2018. 2017 é o riscadinho e 2018 é a setinha final. Então, a gente teve patentes no mundo, isso é protocolos, tá? 3,3 milhões, tá? Isso, gente, só deixando para vocês claro, isso aqui são números da WIPO, tá? Pode ser que alguns números não estejam 100% corretos de países que não são signatários, mas a maioria dos países que a gente conhece são. Tá? Modelos de utilidade 2,1 milhões, marcas 14 milhões, então teve um aumento muito alto, e desenhos industriais 1,3 milhões. Tá? Aí no slide 11, a gente segue para o Brasil. Eu peguei aqui um dado histórico, eu tinha trazido para vocês na primeira aula, aquele dado com os números do INPI, e eu trago aqui um dado para vocês da evolução dos pedidos de registros de marca no Brasil de 1980 a 2018, tá? Onde a gente passou ali de 50 mil quase para 204 mil em 2018. E aí você tem alguns dados aqui que são interessantes de você ver, por exemplo, na crise de 2008, que foi a crise de 2008, o ano de 2008 para 2009, ele foi o ano onde teve uma queda no número de registros, se vocês olharem. E depois a coisa começou a crescer de uma forma exponencial e muito maior em progressão geométrica do que ela vinha crescendo antes, tá? Isso demonstra que no momento da crise de 2008, 2009, vocês se lembram que o Brasil demorou um pouquinho mais para receber essa crise, tá? Que foi até uma discussão na época de economistas, etc., que foi colocado como se o Brasil não fosse atingido pela crise, tal, mas a gente acabou sendo, e na verdade a gente nunca se recuperou de fato dessa crise. A gente estava começando a sair dela depois de muitos anos, tá? E aí a gente teve agora esse problema da pandemia. Então você teve esse crescimento exponencial, onde você teve ali em 2009, 2010, cerca de 120 mil processos, hoje você tem 204, tá? Quase 50% a mais. No slide 12 eu trago o número de patentes, que aqui é um dado bem interessante, tá? A gente tem lá em 1980, cerca de 8 mil patentes depositadas, e a gente teve em 2018, 24.900 e alguma coisa, são quase 25 mil. Só que a gente já chegou em 32 mil.
tá? Isso mais ou menos em 2013, 2014. E a gente teve uma queda, tá? Então, a patente, diferentemente da marca, ela traz uma relação diretamente à inovação, à criação de tecnologia, tá? E a gente vê que o Brasil, historicamente, ele tem uma linha bem complexa, né, de você ver, ela não é uma linha exponencial, como em muitos países do mundo, e agora a gente teve nos últimos 5, 6 anos uma queda latente de mais de 10%, de quase 15% no número de patentes depositadas. Tá? Isso volta naquilo que eu conversei com vocês na outra aula, que o Brasil não é um país que investe em tecnologia de ponta, e a questão da cultura da propriedade intelectual é muito baixa no Brasil. A gente no escritório semanalmente passa por caso de gente que fez um produto, que desenvolveu algo novo, que não protegeu e teve um problema de cópia e agora está tendo que brigar principalmente na justiça, o que pode levar anos, tá? E ficar muito mais caro do que a proteção. Aqui no slide 13, eu trago os desenhos industriais no Brasil, que é como eu falei para vocês, o desenho industrial ele é aquele registro da forma do produto. Até a gente conversou na última aula sobre forma plástica, teve uma dúvida se era somente plástico, eu falei que não é qualquer material, eu trouxe até a minha garrafinha, que é a mesma da semana passada, tá? Então, forma plástica, eu acho que isso é uma questão bem interessante para vocês. Então, a gente saiu lá de 1.000 e poucos processos, tá? Em 1980 para 6.000, no 6.000 e quase 6.000 e pouquinho em 2018. Também vendo que a gente teve uma queda acentuada de 2014 para cá, tá? Então, de novo, a gente volta a falar de tecnologia e de produto, tá? Que o Brasil é um país que a gente sabe que a indústria ela foi deixada de lado, principalmente por questões de governos, etc., não só esse, mas os passados. A indústria foi muitas vezes sucateada, a indústria ela não teve nenhum incentivo por parte do governo, então você vê aqui uma queda muito grande, tá? E o que também aconteceu muitas empresas que fazem importação não tomaram o devido cuidado de fazer as suas proteções mesmo importado, tá, gente? Porque é o seguinte, se eu peço para um fornecedor, seja ele na China, na Turquia, onde quer que seja, desenvolver um produto para mim, eu tenho sim que registrar ele no Brasil, ele é meu. Se eu paguei por aquilo, se eu fiz o desenho, ou se eu pedi para que fosse feito o desenho e eu paguei por isso, ele é meu. Então, se ele é meu, eu tenho que registrar para que terceiros não façam a cópia, tá? Isso é bem interessante deixar claro. Não é porque eu mandei terceirizar, seja no Brasil, seja no exterior, que aquilo não é meu. Aquela propriedade é minha e eu tenho que fazer o registro dela. Acho que para vocês isso é bem interessante, porque muitas vezes essa dúvida aparece, mas eu mandei fazer numa indústria chinesa, então é deles. Não, não é deles, é seu. Tá? Da mesma forma que se qualquer empresa brasileira, qualquer grande varejista, etc., vier pedir um produto para vocês vão desenvolver esse produto é dele, porque foi uma criação em cima dele, como é com a agência de publicidade. Tá? Então, vocês imaginam que a Coca-Cola, por exemplo, o que ela manda fazer na agência de publicidade não é dela, é da agência de publicidade. Nós teríamos um problema gigante, né? O próximo aqui que eu trouxe os Estados Unidos como uma referência, porque os Estados Unidos é o maior país do mundo, tá, historicamente, em proteção de propriedade intelectual. O americano é um povo muito preocupado com isso, e até por uma questão de ser um centro do capitalismo, a maior economia do mundo, etc., ele é um povo muito preocupado com a propriedade intelectual. Tá? Nesse primeiro slide aqui, no slide 14, tá, a gente traz as patentes dos Estados Unidos desde 1840 até 2019. 1840 no Brasil, por exemplo, nem existia ainda a proteção de propriedade intelectual. Tá? Então você vê uma crescente, onde você parte basicamente de zero, que foi quando começou, a mais de 400 mil depósitos de patente no final de 2019. E ali a linha tracejada são patentes concedidas. Então você vê que ele tem uma linha muito próxima entre aquilo que é depositado e o que é concedido, o que mostra que tanto a preocupação das pessoas de depositarem, tá? E se vocês pegarem, eles tiveram um aumento muito grande aqui nos anos 70, tá? Depois dos anos 70 e depois da crise de 2008, você vê uma queda muito clara aqui em 2008 na crise, depois começa a subir exponencialmente e vai crescendo essa curva, e eu tenho certeza que nesse ano também ela vai ter uma queda para depois voltar a crescer. Então você vê aqui que tantas pessoas com a linha azul se preocupam em proteger, quanto o governo com a linha tracejada se preocupa em conceder, em processar logo as patentes, tá? Diferentemente do Brasil, onde a gente tem uma demora muito grande na análise de patentes,
Nos Estados Unidos eles tentam manter sem nenhum backlog, eles tentam manter aquilo de forma rápida. Tá? A gente tem casos no escritório e é a minha frente de atuação, onde a patente nos Estados Unidos é concedida em 2 anos. No Brasil isso pode demorar 7, 8, 9. Tá? Não que você não tenha uma proteção em cima disso, você tem uma proteção a partir do momento da entrada. A sua data de prioridade é o que vale. Mas a gente tem uma demora e um backlog grande que a NPI agora está trabalhando para diminuir esse backlog. Tá? Se vocês se interessarem, alguém manda aí no chat que eu trago na próxima aula esses números do backlog da NPI. A gente parte para o slide 15, onde a gente vê as marcas dos Estados Unidos. Tá? E aqui é um dado um pouco diferente que eu trouxe para vocês com quem é residente, quem é não residente e quem está fora do mundo. Tá? Então, você vê a conta e você vê algo bem, uma linha bem reta de aumento, mas sempre com aumento dos registros de marca. Seja ele em qualquer uma das 3 cores, ele sempre vai aumentando. O que mostra que eles têm uma maturidade em cima disso muito grande, onde cada expansão da economia deles, e você vê aqui também que 2009 foi um número bem mais baixo do que 2010, 2011, tá? Porque foi exatamente a crise de 2008 que segurou e depois começou a crescer de novo. Então, eles têm uma cultura muito grande, onde o número de marca, ele cresce quase igual ao que cresce o PIB do país. Tá? E isso é interessante, porque isso demonstra que as pessoas continuam preocupadas e conforme vai crescendo seus negócios, vão saindo serviços novos, vão inovando nas marcas, etc., eles vão protegendo. Aqui os desenhos industriais nos Estados Unidos, tá? Então você tem o mesmo gráfico comparativo e também uma linha que ela vai subindo bem, ela é bem linear mesmo, né? Ela não é nada muito abrupto, mas você vê uma diferença de números, por exemplo, de cerca de 150 mil em 2009 para quase 400 mil em 2018. Tá? Então isso é uma linha bem clara da mesma ideia, que eles se preocupam. Conforme está tendo o crescimento do país, vai tendo o crescimento da propriedade intelectual e uma coisa é muito atrelada à outra. Tá? O país não cresce, não tem segurança, tanto para o empresário, para todo e qualquer stakeholder, para o cliente, ele tem que ter a segurança jurídica daquilo que ele está comprando ou vendendo. Ele tem que ter a segurança que ele não está cometendo nenhum crime ao comprar ou vender um produto, gente, isso é muito importante. Muitas vezes eu vejo casos que as pessoas desenvolvem ou compram algo de um fornecedor e aí eles fazem todo um investimento de marketing, etc., mídias sociais, uma bela grana colocada no produto, e aí quando você lança, vem um concorrente e fala, você tem que parar de fazer porque isso é meu. Então, vamos tomar cuidado com isso também. Tá? Antes de lançar um produto, isso é um serviço que a gente faz também, avaliar se aquele produto tem uma proteção ou não, se ele é de um terceiro ou não, porque isso é bastante importante para vocês não terem problema, tá? Na propriedade de vocês. Aqui o slide 17, eu trouxe aqui os depósitos de marca das marcas top 5 do PIB no mundo, eu só excluí o Brasil, tá? Para termos comparativos, então você vê ali que a Europa é o primeiro, a China em segundo, os Estados Unidos em terceiro, o Japão e depois a Índia. Então, esses dados eles são também da WIPO e eles são desde 1980, mas é óbvio que eles começaram a ter uma representatividade maior em 88, tá? E alguns países entraram com esses dados um pouco mais para frente, então vamos seguir ali de 2012 para frente. Tá? Onde você vê então que hoje a Europa, e eu digo Europa como comunidade europeia, tá gente? Isso aqui não está citando as marcas da comunidade europeia. Só fazer um adendo aqui para vocês. Na comunidade europeia, a gente pode fazer um registro da região inteira. Então, é um registro único que vale para todos os países que são da comunidade. E, além disso, eu posso fazer os registros separados. Só na Alemanha, só na França, só em Portugal, só na Espanha. Mas a maioria dos casos é feito na Europa como um todo. Tá? Então, por isso que ali ele traz como União Europeia. Então, esses países da União Europeia, a China e os Estados Unidos. Tá? Então, eles são os países top aí do mundo, e você pode ver que a diferença deles para o Japão é muito grande, tá? Em números absolutos. Isso é um dado bastante importante. Depois disso a gente vem para a patente, tá? E aí aqui tem um dado bem legal da gente ver.
né? Você tem a China absurdamente maior do que qualquer outro país do mundo em número de patentes. E você vê que a China, ela começou a registrar patentes em 98, 2000, e em 2009 foi quando ela explodiu o número de patentes. Antes disso, ela não tinha. Então, a China não existia propriedade intelectual, não existia proteção, não existia respeito algum à propriedade intelectual. Muitos de vocês sabem disso. Foi aquela época que a China, tudo se podia, tudo se fazia e não existia. Tudo era cópia e acabou. Desde 2009, a China começou a sofrer uma pressão muito grande com essas questões. Inclusive, quando você teve várias empresas gigantes terceirizando suas fábricas na China. Tá? Nike, Apple, Adidas, várias marcas grandes que de fato transferiram toda sua produção para a China, eles começaram a exigir que a China tomasse providências com relação à propriedade intelectual. A partir desse momento, quando eles fizeram isso, e a China também, após isso, começou a desenvolver suas próprias companhias, como a Huawei, por exemplo, que é a maior depositante de patentes do mundo hoje, a China cresceu exponencialmente. Então, a diferença da China para os Estados Unidos, que é o segundo país em patente, tá, é gigantesca. É gigantesca. Tá? Se vocês olharem ali, você fala de mais de 1,5 milhão de patentes, e nos Estados Unidos você fala de cerca de 600 mil, 650 mil. Depois disso vem o Japão, que é um país também tecnológico, né? Você tem a Europa, no amarelo, depois você tem a Índia e o Brasil muito aquém desses países. Então a diferença de Brasil e Índia para os países top é muito grande, tá? Só lembrando que Europa também, aqui está colocado como uma comunidade, tá? Não está colocado cada país. Então talvez se a gente somar além do registro da Europa, cada país, esse número aumente um pouquinho, mas claramente os países mais inovadores são China, Estados Unidos e Japão, e o único país que faltou aqui é a Coreia do Norte, mas que na verdade ela é um país inovador, mas ela não entra no top 5 do PIB mundial, por isso que ela não está aqui nesse dado, tá, pessoal? E aí a gente tem depois também as marcas por região do mundo, tá? Por continente eu fiz aqui. Então você tem a linha rosa ali, a primeira maior, ela é o mundo, tá? Então você fala aí de quase 11 milhões de depósitos de marca em 2018. E aí você tem, o primeiro lugar é a Ásia, tá? Com quase 2 milhões, depois vem Europa, também comunidade, tá? E aqui você tem os residentes e as empresas de cada um dos lugares, tá? América Latina, América do Norte, né? Estados Unidos, Canadá, e por último ali você tem a Oceania, que obviamente é o menor, até por ser menos populoso, tá? E aqui, pessoal, então, todos esses dados que eu trouxe para vocês agora são os dados dos INPIs dos lugares, tá? Então, isso são os números de patentes e marcas depositadas em cada uma dessas regiões ou países, independentemente de quem é o criador, tá? Se é uma empresa de fora, se é uma empresa local. Então, isso é número absoluto das regiões e dos INPIs locais. Agora, eu acho que de números era isso que eu queria passar para vocês. Eu queria entrar em dois assuntos que são bem interessantes e a gente fala bastante sobre globalização, a gente fala bastante sobre mercados de importação e exportação. Eu acho que muitos de vocês, além de importar, devem exportar também, e é algo que cada vez mais faz sentido para o empresariado brasileiro, tá? Começar a exportar. A gente sabe que o Brasil tem uma capacidade muito grande de exploração de produtos, tá? Principalmente produtos que sejam relacionados a coisas brasileiras, a Amazônia, ao Pantanal e várias coisas que a gente sabe que o Brasil tem de cultura que ela ainda é pouco explorada, tá? A cultura brasileira ela é pouco explorada, mas ela é muito amada no mundo afora, né? A gente sabe disso como pessoas, como visitantes, como turistas. Acho que muitos de vocês que já foram para fora sabem que, poxa, você chega, você é brasileiro, todo mundo olha para você e fala, putz, que legal, você é brasileiro, como é que é o Brasil tem praias lindas, etc. Só que a gente, como empresário, a gente explora isso muito pouco, tá? E hoje eu acho que mais uma saída que pode vir desse pós-crise, de tudo isso que aconteceu, é o Brasil, o empresário brasileiro, tá? E quando eu falo empresário, eu falo basicamente da iniciativa privada, eu não falo de incentivo governamental, porque a gente sabe que isso é muito difícil.
É o empresariado brasileiro partir para essa ideia de exportar e de trazer colocar o seu produto lá fora, muitas vezes com valor agregado muito maior do que a gente tem no Brasil, com uma venda até maior, tá? E a gente podendo levar nossa cultura e aquilo que tem de brasileiro para fora. Tá? Dentro disso, a WIPO, que é esse órgão que eu coloquei para vocês, tá? Ela tem o PCT e o Protocolo de Madrid. Tá? Então, basicamente, PCT é para patentes, Protocolo de Madrid é para marcas. Tá? O PCT, então, ali no slide 20, eu trouxe um briefing para vocês. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes, PCT, auxilia os candidatos na busca de potencial proteção internacional de patentes para seus inventos. Ajuda os institutos de patentes com decisões na concessão de patentes e facilita o acesso do público a uma grande quantidade de informação técnica relativa a essas invenções. Mediante a apresentação de um pedido de patente internacional sobre o PCT, os candidatos podem procurar simultaneamente a proteção de uma invenção na maioria dos países do mundo. Então, gente, o que é o PCT? O PCT, ele é uma forma de você levar a sua patente para o mundo. Tá? Ele é uma ferramenta. Então, existem duas formas de a gente fazer isso. A primeira delas eu faço minha patente no Brasil, dentro de um período de 1 ano, eu posso estender essa minha proteção para fora. Vocês se lembram que a patente, se você não fizer isso nesse 1 ano, você não tem como registrar ela fora do Brasil, porque a análise da patente, da novidade dela, é mundial. Então, se você teve a patente publicada no Brasil, não respeitou o seu 1 ano de prioridade unionista, que a gente fala, você não consegue mais registrar essa patente fora. Então, muitas vezes o que acontece? Olha, eu estou desenvolvendo um produto, eu estou ainda em negociação comercial para exportar, etc. Eu não tenho como registrar essa patente em 10, 15 países em 12 meses, tá? Com um custo alto e sem saber se esse produto vai dar certo de fato. Se eu vou ter venda, se eu não vou ter venda, as pessoas vão comprar. Então, o PCT ele funciona como? A gente tem esse mesmo 1 ano, tá? Mas, quando você entra com o PCT em 1 ano, você ganha mais 18 meses, ou seja, mais 1 ano e meio, para você entrar com a patente no mundo inteiro. Então, em quais países você quiser, óbvio. Então, o seu prazo de 12 vira 30 meses para você entrar com a patente. E nesses 30 meses, você tem como, obviamente, ver o seu mercado, ver se você está tendo venda, muitas vezes captar investimento, captar distribuidores locais, etc., que possam fazer, te dar uma segurança maior financeira para você investir nisso, tá? E dentro do PCT, você tem uma análise dessa patente prévia. Ela não é terminativa, o PCT não concede patente, mas ele diz para você, olha, a nossa análise é que a sua patente é realmente nova. Olha, a sua patente tem certos problemas, a sua patente não é nova, existe uma patente na Indonésia que faça a mesma coisa que a sua. Então, além dele te trazer um aumento temporal de tempo para você proteger a sua patente, ele te traz uma análise prévia da patente. Tá? Isso é feito quando você entra com o PCT, você escolhe qual escritório do mundo, daqueles que são certificados para fazer uma busca de patente, dentre eles GNPI Brasil, tá? Para você que seja feita uma busca prévia e que diga o que a sua patente tem de bom, de ruim, se ela pode ou se não pode ser protegida. E também te dá a opção e a possibilidade de fazer uma correção na sua patente, caso ela tenha um problema. Então o PCT pode indicar para você, olha, a sua patente ela é nova, ela é um produto novo, mas ela tem esses problemas que você tem que corrigir para que ela seja perfeita, vamos dizer assim. Então o PCT ele traz isso. No slide 21, a gente traz aqui os principais benefícios. Você tem uma data de prioridade única, que é essa ideia. Eu depositei o PCT, eu tenho 30 meses para entrar com ele em qualquer lugar do mundo, e até eu tenho bastante clientes aqui que acabam fazendo um PCT antes mesmo da patente no Brasil. E depois ele dá entrada no Brasil com uma fase nacional do PCT. Tá? Como ele vai fazer nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão. Então ele entra com o PCT, tem essa opinião preliminar, aumenta esse período para 30 meses para depois ele decidir o que ele vai fazer. Tá? Busca internacional com validade para diversos escritórios mundiais. Então o que isso quer dizer? Uma busca de PCT ela é um subsídio para quando cada país for fazer a sua análise. Então, quando você chega com uma patente, com uma fase nacional de PCT, você já tem uma busca prévia por um escritório que é regulamentado pela WIPO, pela OMB. Então, quando chega ali no Brasil, por exemplo, uma patente que já venha com uma análise do Escritório Europeu de Patentes, é muito mais rápida a concessão. Muito provavelmente o NPI vai seguir aquilo que foi colocado pelo Escritório Europeu de Patentes, até porque eles compartilham as mesmas diretrizes, mesmos bancos de dados,
e mesmas formas de análise técnica. Tá? Possibilidade de argumentação e correção da patente, já comentei com vocês. Menor custo versus proteção, porque você tem como avaliar antes o que você está fazendo. E a possibilidade da patente em português. Então, a gente hoje, com o INPI sendo uma autoridade de busca, a patente pode ser feita em português, tá? O relatório em português, a busca em português, isso há cerca de 6 anos atrás não era possível, era só em inglês ou espanhol. Trouxe aqui para vocês um dado também legal, que são os maiores depositantes de PCT em 2018 e 2019. A China, tá? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Coreia, França, o Reino Unido, a Suíça, Suécia e a Holanda. Então aqui você tem inclusive o comparativo entre 2018 e 2019, onde você tem a China crescendo 10%, Estados Unidos 2,8%, Japão 5,9%, a Alemanha caiu 2 pontos percentuais, a Coreia aumentou 12%. Então você tem aqui claramente, tá? Os maiores geradores de tecnologia do mundo, né, em números absolutos, é China, Estados Unidos e Japão, e você tem depois a Alemanha e a Coreia, que a gente sabe que realmente são os países que são a vanguarda do mundo com relação à tecnologia, né? Às vezes não. A gente analisando o caso aqui, a Alemanha, ela é um país que ela sempre está numa vanguarda de tecnologia de ponta muito grande, tá? Enquanto você tem na China, por exemplo, a questão de eletrônico é muito forte, né? Então você tem talvez um número maior, mas a questão tecnológica, a Alemanha e a Coreia sejam países mais até desenvolvidos. Tá? Então a gente tem um número bem bacana aqui. Isso aqui é só PCT, tá, pessoal? Aqui da entrada no PCT, não tem nada a ver com aquele número lá em cima de patentes por país, tanto que o número não vai bater com o outro. Isso aqui é PCT. E agora a gente falando de marcas, né, internacionais, que é o slide 23, existe o Protocolo de Madrid. Então, em vigor desde 1996, o tratado conta com cerca de 100 países signatários, que juntos totalizam mais de 80% do comércio mundial. Por meio desse protocolo, o titular de um pedido de registro ou registro de marca pode requerer proteção ao novo pedido de registro, e ao mesmo tempo para diversos territórios, utilizando-se do benefício do depósito de um pedido unificado. O que é isso, pessoal? O Protocolo de Madrid ele é uma ferramenta onde você deposita uma marca junto ao OMP, tá? Usando, por exemplo, se vocês são empresas brasileiras, você vai depositar pelo INPI do Brasil e você faz uma marca mundial. Você designa quais países do mundo, dentre desses mais de 100 países, você quer dar entrada conjuntamente na sua marca. Então, hoje, que o Brasil, na verdade, nos possibilitou utilizar o Protocolo de Madrid a partir de janeiro desse ano, tá, pessoal? Então, é algo muito novo. Trazendo para vocês, muitos talvez nem saibam dessa possibilidade. Antes você tinha que registrar a marca em cada país que você quisesse. Hoje não. Hoje você consegue registrar uma marca única em diversos países com um custo muito inferior. Pelos cálculos que eu faço aqui, ele chega a ser até 60% mais barato do que você fazer país a país. Então você dá entrada numa marca, você designa os países que você quer, tá? Você vai ter um processo único, uma data única, uma data de concessão única, uma data de vigência única. Então ele é um processo centralizado, tá? Para você registrar a sua marca e no mundo inteiro. A ideia da globalização, da inovação, de criar algo novo que possa ser exportado, tá? Então isso é o Protocolo de Madrid. O Protocolo de Madrid, os principais benefícios dele, tá? O requerimento do registro de marca em diversos países simultaneamente, a simplificação do registro por meio de um único processo e um único idioma, a maior previsibilidade do tempo de resposta, tá? Eles têm que ser analisados em até 18 meses. Aqui eu vou fazer uma pausa que eu quero comentar algo. O INPI do Brasil, como muitos de vocês até já saibam, ele demorava muito para conceder uma marca. Muito. Ele demorou 5, 6, chegou a 7 anos para conceder uma marca. O Brasil era para ter entrado no Protocolo de Madrid desde 2004. E a gente só conseguiu fazer isso em 2019. Por quê? O INPI, antes de entrar no Protocolo de Madrid, ele tinha que seguir algumas regras. Primeiro, questões tecnológicas de sistema, de banco de dados, análise, etc. Segundo, que era o mais importante e o mais complexo, conceder uma marca em até 18 meses. Tá? O INPI tinha um prazo de 60 meses para conceder e tinha que chegar em 18 meses. Então isso foi um problema muito grande para o INPI, que demorou muitos anos para que fosse feito, teve um investimento bem grande no Instituto para que isso acontecesse, e em outubro de 2019 a gente conseguiu chegar nesse número. As marcas hoje no Brasil são analisadas em cerca de 6 meses, o que é um número ótimo em relação ao mundo, tá? Isso é o mesmo tempo que demora Estados Unidos, que demora Europa. Então, para a gente poder entrar nesse Protocolo de Madrid e poder ser um país signatário.
Tá? Então, hoje você consegue ter uma resposta do que você fez no mundo inteiro em até 18 meses uma análise. Tá? Lembrando que essa análise ela pode ser positiva ou negativa. Então, por exemplo, eu fiz uma marca e eu escolhi Europa, Estados Unidos, Japão e outros tantos países. No Japão não pode, nos demais pode. Eu posso excluir o Japão do meu registro, tá? Porque lá já existe uma marca igual, e manter o restante dos países, tá, pessoal? Então, a partir do momento que você dá a entrada, cada um desses países vai seguir a sua legislação. Então, a gente faz um acompanhamento do quê? Da entrada e depois desse processamento até ter a concessão das marcas. Então, isso é interessante também. Uma única data de prorrogação para os registros de marca e o pagamento de taxas em uma única moeda. Então, isso também é bem legal. Você tem a marca depositada, concedida e ela vai ser prorrogada no mesmo ano. Então, eu fiz a marca Pureza Vital. Eu depositei em 100 países. Eu tenho um controle único disso. Hoje, até na verdade ano passado, a gente fazia por país. Então, a gente tem casos no escritório onde o cliente tem marcas em mais de 60 países e eu preciso tomar conta de cada um desses 60 países isoladamente, todas as datas, todos os processamentos, a documentação e etc. Com o protocolo de Madrid eu não preciso mais, tá? O meu controle ele é único, então até por isso você barateia o processo, tá? E o pagamento das taxas em uma única moeda, que também era um problema, você tinha no Japão pagava em iene, na Europa em euro, nos Estados Unidos em dólar, na América Latina várias moedas, então você tinha essa diferença de valores onde era até discrepante de uma forma absurda você registrar a marca, por exemplo, nos Estados Unidos era muito barato e na Europa caríssimo. Então a gente consegue fazer, hoje teve uma diminuição muito grande de uma moeda única, que é o franco suíço, porque a OMP é sediada na Suíça, tá? Então é por isso que é o franco suíço, como também no caso do PCT é tudo calculado por franco suíço. Aqui no slide 25 eu trouxe para vocês os pedidos do protocolo de Madrid. Vocês já me desculpem que eu escrevi errado Madrid ali, precisa alterar o R com um D. Acabei de ver isso. 1984, tá, até hoje. Então, você tem aí um crescimento também exponencial, eu acho que também com relação à crise, você vê aqui 2008, onde você teve uma queda bem abrupta, que você partiu ali de quase 350 mil casos para 250 mil, tá? E depois você começou exponencialmente a crescer, e a partir de 2014 esse crescimento ficou mais rápido e acelerado, fechando o ano passado com 425 mil processos, mais ou menos, tá? 425 mil processos, pessoal. Isso em designação de países, tá? Se não me engano, em média, o protocolo de Madrid ele é feito para cerca de 10 países. Então, você está falando de 4.250.000 marcas espalhadas pelo mundo só do protocolo de Madrid. Então, você vê que o crescimento foi muito grande e também houve esse crescimento muito grande porque vários países novos entraram como signatários aqui de 2008 para frente. Mas principalmente a questão do pós-crise que eu quero trazer para vocês, que é o nosso mote principal. Aqui no slide 26 a gente traz os principais depositantes via protocolo de Madrid em 2019, tá? Que foi a L'Oréal, a primeira, tá? Depois a alemã foi a BMW e a Henkel, então aqui está para o país, a Suíça com a Novartis, a China com a Huawei, que é inclusive a maior depositante de patentes do mundo hoje, seguida pela Apple, tá? Depois tem na Índia a Nielsen Connect Private Limited, e por aí vai os números aqui, e a Apple ali, se vocês olharem nos Estados Unidos, é a maior depositante de marcas via protocolo de Madrid. Então, pessoal, trazendo um resumo geral do que a gente conversou, no pós-crise do mundo, de todas as épocas, principalmente do crack de 29, a crise de 2008 e agora, que talvez seja a maior crise já enfrentada pelo mundo, até por questão da globalização, a gente tem as inovações. E com as inovações vem a necessidade da proteção de propriedade intelectual. Tá? Nesses cases que eu trouxe para vocês, você vê que a maioria das marcas mais valiosas do mundo nasceram no pós-crise. Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que proteger, a gente tem que se resguardar. E hoje, com a globalização, e por um lado ela tem algo que pode ser negativo, que é o impacto da crise no mundo inteiro, por outro ela tem positivo, que ela trouxe tratados e formas de você proteger a sua propriedade intelectual no mundo, de uma forma mais simples, mais em conta do que era antes, e você poder ter a possibilidade de expansão.
de expansão internacionalmente e aproveitando inclusive câmbio de dólar, câmbio de euro para você exportar, tá? Agora eu vou abrir para ver as perguntas. Tem perguntas aqui com o Marcos, tá, pessoal? Para a gente poder responder. Vamos lá, o Wilson fez uma pergunta aqui de como se calcula o valor de uma marca. Wilson, eu vou trazer isso para vocês também no módulo 4, se não me engano, tá? O valor de uma marca ele é calculado, ele tem alguns índices que você usa, e ele não é um cálculo exato, ele é a mesma ideia de uma valoração de uma empresa, mas ele valora, tá? O faturamento daquela marca, ele valora conhecimento e reconhecimento do público em relação àquela marca, ele valora a qualidade envolvida em toda a cadeia. Então, uma marca, ela pode ser muito mais valiosa que uma empresa por isso, porque o público dela reconhece ela muito mais do que de fato a empresa. Então, mas acho que a principal base é faturamento da marca e representatividade dela perante ao público. Ponto. Isso são os dados principais, por isso que não é o número exato. Mas eu vou trazer para vocês a listagem da Forbes, etc., que é o principal índice hoje que se usa para valor de marca no mundo. Eu vou trazer para vocês na outra aula para a gente conversar. Tá? Mas ele é como se fosse uma avaliação de empresa mesmo, feito por economistas especialistas. A gente mesmo trabalha com um parceiro há muito tempo, que é especialista nessa parte de valoração de marca. Só essa? Pessoal, a gente teve só essa pergunta, espero que vocês tenham gostado então, que tenha sido uma aula boa, explicativa. Deixar claro para vocês que tem sim que se proteger, tem que proteger as inovações que muitos de vocês estão fazendo aí, estão quebrando a cabeça para fazer nesse pós-crise e poder inovar e trazer coisas novas para os seus clientes. Tá? Eu acho que esse era o meu recado de hoje e a gente tem uma próxima aula na quinta-feira. Espero todos vocês para a gente falar de um próximo assunto. Tá bom, pessoal? O AB Casa Desenvolvimento está de cara nova. Sim, a bandeira AB Casa Desenvolvimento, que oferece cursos e treinamentos para profissionais do setor, agora tem uma estrutura ainda mais incrível para contribuir